Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Dani e vocês estão ouvindo e assistindo mais um episódio do Juntas Misturadas. Hoje eu estou aqui com a Ana, diz oi, Ana. Oi, gente! E também estamos com a participação especial da Gabriele Mazeta. Ela que... Mazeta, né? Mazepá, desculpa. Mazepá. Ela que é psicóloga, ela estudou na Pequeno Príncipe, se formou pela Pequeno Príncipe também, mas ela também estudou um período na PUC Paraná, né? Tem mais de 17 mil seguidores no Instagram, você também tem contas no YouTube, TikTok. No YouTube você produz vídeos, inclusive, há 5 anos. Desde que eu entrei na faculdade. Desde que você entrou na faculdade. E os vídeos que você produz também são voltados para psicologia. Perfeito. Então, o episódio de hoje nós vamos falar sobre saúde mental. Gabi, como que surgiu esse seu interesse pela psicologia? Quando eu entrei na faculdade, primeiro, antes de tudo, olá, né? Antes de tudo, olá. Obrigada, meninas, pela oportunidade de estar aqui. Acho que a gente vai ter um bate-papo bem bacana, Com certeza. né? Então, assim, quando eu entrei na faculdade, eu queria trabalhar com a parte criminal. Nada a ver com a parte que eu trabalho hoje em dia, que é a parte clínica, saúde mental, psicoterapia, enfim. Só que aí eu tava lá, entrei super nova na faculdade, batendo o pé, falei, eu vou fazer faculdade sim. E aí eu vi que eu não queria trabalhar com parte criminal e eu pensei, e agora? Lascou, né? Aí eu me obriguei a conhecer todas as áreas da psicologia. Então, foi por aí. Mas, de uma forma geral, eu sempre tive muito interesse pelo comportamento humano, né? Conhecer as pessoas, entender o porquê. Sempre fui muito curiosa. Então, acho que isso me trouxe até a psicologia. E que bom, deu super certo. E você começou a produzir os vídeos quando você ainda estava estudando, que você, inclusive, colocou no YouTube algumas rotinas que você tinha dentro da faculdade. O que motivou você a começar os vídeos? Justamente porque quando eu entrei muito perdida, digamos assim, na faculdade. Eu não sabia o que eu ia encontrar muito bem ali. E quando eu conheci e fui vendo, eu pensei, se eu soubesse exatamente, talvez a minha escolha teria sido muito mais consciente. Não que ela mudasse de alguma forma, porque deu super certo, mas seria mais consciente, talvez eu pudesse ter olhado outras faculdades, enfim. Então, eu quis poder mostrar para as pessoas o que realmente era psicologia, como que funcionava. Então, de uma forma geral, assim, desmistificar a psicologia, torná-la mais clara para as pessoas, né? Com quantos anos você começou? O canal eu comecei com 17 anos. Ai, 17. Você ficou com medo, assim, da opinião dos outros, assim? Vou começar ali, vão me zoar, vão falar tal coisa. Bastante. Até hoje eu tenho um pouco disso, Ai, viu? é muito ruim, né? É ruim e a gente acaba se expondo ao julgamento, né? Então, a gente fica mais vulnerável. Mas, acho que de uma forma geral, eu aprendi a lidar bem com isso, assim. Tem que tentar para ver como que vai ser, né? E você tem mais de 17 mil seguidores. Alguns dos seus seguidores pedem conselho pra você, meio no off, assim? Pedem. Pede bastante? Eu gosto de abrir caixinha de perguntas ali umas 2, 3 vezes na semana, justamente para conversar. Mas se eu não abro, é incrível, assim, dá umas 3 semanas, assim, eu abro o direct, tá cheio. Gabi, o que eu faço aqui? Gabi, o que eu faço ali? Nananã. Né? Já recebi até mensagens no WhatsApp, porque como tem a clínica, né, o pessoal pode acessar, e aí já aconteceu. Gabi, o que você faria nessa situação? E aí então, não é bem assim que funciona também, né? Mas sempre que eu posso dar uma orientação ou outra, eu passo adiante, porque eu acho que conhecimento sempre tem que ir pra frente. Nunca é demais, exatamente. Né? E você tem até o teu canal de transmissão, que eu vi que você tem praticamente 352 pessoas, né? O que você compartilha com essas pessoas nesse canal? Conteúdos mais aprofundados, assim. E a ideia é trazer as pessoas um pouco mais pra perto, né? Pra conseguir trazer alguns assuntos, bate-papo. Apesar de ser um canal de transmissão e não dá pra todo mundo responder, mas eu gosto de fazer enquetes. Então, pessoal, o que vocês estão vendo disso? O que vocês estão sentindo dessa maneira? Vamos falar sobre isso. Aí a gente tenta achar mecanismos ali de resposta por emojis, né? Respostas ali. E a gente vai indo, assim, mas parte de saúde mental, né? Terapia de bolsa, assim, para ser realmente algo rápido, consulta rápida. Então, já dei várias dicas ali. E é bom que fica salvo, né? Então, fica mais fácil de acessar. Como foi a sua primeira consulta, assim, que você deu? Ai, foi muito legal. Eu tava muito nervosa, muito nervosa. Mais nervosa que o paciente. Nossa, totalmente. Quando eu fiz, foi no estágio, o primeiro atendimento, né, pela faculdade, assim.
E eu tinha tanto psicoterapia, que é a terapia normal, quanto uma primeira consulta de avaliação psicológica, que daí é a aplicação de testes, enfim, com outro objetivo. Então, em um eu ia atender um adulto, outro eu ia atender criança. Não tinha nem atendido adulto, nem criança. Então, foi 2 vezes a primeira vez. Fiquei bastante nervosa. Eu tenho vídeos que acho que eu nunca postei no YouTube, mas eu falando, assim, do meu primeiro atendimento, eu nervosa, eu estudando, estruturando a sessão, eu minutos antes, assim, da sessão. Foi bem legal, mas depois passou. Eu sei que psicóloga tem que ter, assim, a saúde mental boa, né? Porque você escuta cada coisa. Você já escutou alguma coisa, assim, que, sei lá, você chegou a chorar com o paciente, alguma coisa do tipo? Chorar. Porque eu sei que acontece, né? Assim, né? A gente se emociona, né? Não tem... A gente aprende a lidar de uma maneira muito melhor, né? Até técnicas, digamos assim. Então, por exemplo, se o paciente está relatando uma situação e eu fico criando imagens, sabe quando a gente vai falando e a gente vai ir visualizando? Geralmente não dá muito certo, porque ainda mais se for uma situação triste, enfim, muito, muito intensa, né? Aí mexe mais, mas a gente vai aprendendo a lidar. Chorar dentro da sessão nunca aconteceu, mas já aconteceu de me emocionar bastante, assim, e às vezes terminar a sessão e fazer o né, vamos lá, que puxado, né, mas bora pro próximo, assim. Mas aí a gente faz terapia, faço terapia e supervisão. A supervisão é o momento que a gente faz trocas com outros profissionais para conseguir ter mais orientação para os casos, assim. Então, também ajuda, né? O caso é muito, muito puxado, muito intenso. Mexeu? Então, vamos trabalhar na terapia, por que mexeu, e na supervisão, como continuar. Então, ajuda também, que daí não fica tão solitário. Claro. Você acha que, hoje em dia, fazer terapia ainda é um tabu na sociedade? Eu acho que não. Eu acho que a gente já saiu de um tabu e a gente está passando até por uma parte de valorização, né? Então, a gente vê muita gente falando, eu faço terapia porque minha psicóloga... Isso é legal. Né? Então, é um cenário muito diferente. E se a gente vê, mudou muito por conta da pandemia mesmo. Sim, inclusive na pandemia as pessoas começaram a buscar mais, até por conta da ansiedade, né? Hoje, as pessoas, elas buscam mais a terapia por esse motivo ou... Por quais outros motivos que as pessoas geralmente buscam a terapia? Tem muitos assuntos que às vezes eles acabam se conectando, mas geralmente ansiedade, estresse, autoconhecimento. Então, eu quero me conhecer mais, quero saber por que eu faço isso, quero tomar uma decisão, enfim. E relacionamentos, né? Tanto familiar quanto amoroso, ou às vezes até com amigos, né? Sim. Então, são os assuntos, assim, que mais surgem e em algum momento, mesmo que não seja o foco, ele acaba vindo de alguma maneira, né? Que, de certa forma, é a vida acontecendo, né? Claro. Qual que é a faixa etária, assim, de idade que você atende? Eu atendo dos 18... Eu tenho 2 pacientes adolescentes só, mas... O resto é só mais de 18. A faixa ali dos 24, 27, né? Mas a maior parte, assim. Mas tem gente de várias idades. Tem dos 15, que é a adolescente que eu atendo. Tem 40, 50. Né? Então vai variando. Né? E qual conselho você daria para uma pessoa que quer buscar autoconhecimento fora da terapia? Eu acho que fazer perguntas a si mesmo, né? Eu, até para os meus pacientes, eu falo assim, se você quer entender alguma coisa, tente fazer o trabalho. Eu faço muito uma associação com enfermeiro quando vai no hospital, ou um delegado, né? De fazer perguntas. Eu tô sentindo isso. Por quê? Como? Né? Da onde? Quanto tempo? Qual que é a intensidade? Né? Então, você tentar fazer perguntas, ali você vai conseguir chegar em boas respostas, né? Sim. Então, é uma forma de você prestando atenção, tentando perceber o que está acontecendo. Ok, percebi isso. E agora, pergunte sobre isso. O que você vai fazer com isso? Né? É uma forma. E eu aqui na terapia de graça, brincadeira. Eu tenho muito problema com a minha autoestima. Mas, assim, conheço várias pessoas também que têm. E qual o conselho que você dá para pessoas que têm problema com autoestima? Claro, assim, não fazendo uma terapia de graça, mas, sabe, de começo ali. Sim.
Então, a autoestima, ela é um consenso muito... É um termo muito geral, né? Que é diferente. Para você, primeiramente, a gente precisa entender o que é autoestima exatamente, né? O que é essa autoestima baixa. Às vezes, para algumas pessoas, é mais voltado para a parte estética, né? Eu não tô me sentindo tão bonita, eu tô me sentindo isso, enfim. Mas para outras eu não tô me sentindo inteligente, eu não tô me sentindo confiante, eu não acho que eu sou bom, enfim. Então, um conselho, né, uma orientação que eu poderia passar da autoestima primeiro, eu sempre vai pro caminho contrário, né? Então, o que te faz bem? O que te fortalece? Quando que você tá bem? Quando que você sabe que, ok, por exemplo, vamos supor que a autoestima baixa, ela tá mais voltada para a parte estética, né? Então, o que te faz bem? Como que você se sente bonita? Né? Eu gosto de fazer tal forma, eu gosto de me vestir de tal maneira, eu gosto de fazer disso. Ok, você já sabe o que você te valoriza, o que não te valoriza, o que você não gosta, por que não tá tão bom? De novo as perguntas, né? Precisa fazer perguntas. Porque daí fica mais fácil de você entender aquele pontinho que tá frágil, digamos assim. E é mais fácil de trabalhar. Então, por exemplo, eu não tô me sentindo muito bem com o meu corpo. Tô achando que eu olho pro meu corpo no espelho, eu acho que eu engordei, não tô feliz, ok. Então, o que você pode fazer nesse cenário com o que você tá querendo, né? Eu poderia ir à academia, eu nunca fui à academia, então acho que poderia ser uma opção. Ok, comece fazendo para ver se ajuda. Claro, é uma dica muito ampla, assim, né? Mas só para contextualizar de uma maneira um pouco mais profunda, na terapia a gente trabalha com as crenças, né? Então, as crenças que o paciente, a pessoa, ela tem de si. Então, as crenças, elas podem ser regras. Então, regras, por exemplo, assim, deixa eu pensar. Se eu estudo muito, então eu sou produtiva, né? Então, eu sou inteligente. Se eu converso com as pessoas, então eu sou amada, né? Então, a gente faz regrinhas, digamos assim, que vão ajudando a gente a viver, né? Eu tô trazendo exemplos bem gerais, mas talvez vocês consigam perceber em outras pessoas que geralmente fazem esse sim, então, né? Se eu fizer isso, então vai acontecer. Se fulana me ignorou, então é porque tá brava comigo. É uma regra também, é uma crença também, né? E a gente tem a parte mais profunda, que é a definição que a gente tem da gente. Então, sou bom, não sou bom, sou inteligente, não sou inteligente, sou amado, não sou, sou uma pessoa interessante, não sou, enfim. Então, geralmente, quando a gente fala de autoestima, a gente está falando dessa parte mais profunda, nessa parte que fica mais fragilizada, com conceitos que são generalistas, né? Então, por exemplo, eu não sou bom, né? Não sou bom no quê, né? Geralmente, uma pessoa que pensa assim, ela acha que ela não é boa em nada, né? Que ela é péssima em tudo. Mas quando a gente vai ver, tem coisas que ela é boa, sim, né? Então, na terapia, a gente trabalha nisso. Então, é uma dica que eu passei, que é bem mais superficial, mas que ajuda, né? Para você, pelo menos, identificar os pontos que fortalecem e os pontos que não estão tão fortalecidos. E pensar em como trabalhar. Não sei se ajuda dessa maneira. Nossa, me fez refletir muito. E tenho certeza que ajudou outras pessoas agora que... Que bom. E como que essa falta de autoconhecimento e amor próprio influencia nos relacionamentos? Totalmente, né? Porque se eu Fala mais. Me conte mais sobre isso. Se você não tem uma visão saudável sobre você e sobre os outros, as relações, elas ficam muito fragilizadas, né? Elas ficam muito generalistas, porque elas se baseiam numa regra que não é 100% verdadeira, né? Então, para deixar isso um pouco mais claro, uma pessoa que acha que ela não é amada, né? Eu não me sinto amado, ela entra num relacionamento, ela vai continuar achando que ela não é amada. Então, tudo que o outro tá fazendo, ela vai pensar, ok, mas será, né? Será que não tá fazendo isso porque tá me traindo? Será que não tá fazendo isso porque tá me enganando, né? Nossa, tem muito carinho aí, não sei, né? Porque ela pode pensar assim, tem muito carinho. Eu não mereço tanto carinho. Então, por que o outro tá me dando tanto carinho? Tem alguma coisa errada, né? Então, fragiliza, porque aí, às vezes, a outra pessoa tá ali de verdade, demonstrando realmente interesse, e a outra pessoa não consegue perceber.
não consegue se relacionar de uma maneira mais profunda. Às vezes a pessoa até ela busca um parceiro justamente para preencher esse vazio que ela tem dentro dela, né? E depois ela descobre que é sobre amor próprio e não amar o outro em si, né? E eu percebo também que tem muitas pessoas que não têm essa autoestima e acabam se envolvendo em relacionamentos tóxicos, né? Como reconhecer um relacionamento abusivo? Quais são as primeiras red flags, assim, que a gente pode reconhecer num relacionamento desse tipo? Ótimo. Eu acho que, assim, quando a gente fala de relacionamento abusivo, é importante a gente tentar colocar um conceito meio que universal aqui de todo mundo, porque tem se falado muito sobre relacionamento abusivo e tem muitas pessoas que às vezes colocam coisas diferentes. Já aconteceu de paciente chegar e falando, porque eu falo muito de comunicação. Eu falo, gente, precisa verbalizar, as pessoas precisam saber, né? E aí uma vez me falaram assim, mas se eu falar isso, a pessoa estiver fazendo porque não é verdadeiro, tá fazendo, né, porque eu quero, enfim. Será que não é um relacionamento abusivo isso? Que eu tô insistindo, tô pedindo? Né? Então, assim, relacionamento abusivo não é isso. Não é verbalizar, não é falar, não é pedir, não é brigar, porque isso acontece também, né? Então, relacionamento abusivo é quando a gente tá falando de violência psicológica, violência física, né? Então, é realmente uma coisa que mexe com a integridade da outra pessoa, né? Como reconhecer isso? Quando a gente começa a perder a nossa essência naquela relação por conta do outro, né? De uma outra pessoa. Então, ela tá anulando a nossa existência para sobrepor a dela. Quando os relacionamentos, eles acontecem, existe meio que um padrão, digamos assim, né? Então, tem a parte boa, que é uma parte saudável dessa relação, e tem a parte ruim, a parte disfuncional, né? Então, o que normalmente acontece, que a gente já viu, e imagino que vocês já tenham escutado inúmeras vezes pessoas falando assim, mas é só sair, é só terminar, é só abandonar, né? Mas o relacionamento por si só, ele fica se nutrindo, porque a pessoa, por exemplo, bate, e aí a pessoa, né, vamos supor ali um relacionamento com um homem ou uma mulher. O homem bateu na mulher, né? Ela fala, não vou aguentar isso, não vou tolerar isso, eu vou sair de casa. Acabou pra mim. Aí ele, não, desculpa, eu vou mudar, eu tava muito bravo, isso não vai acontecer de novo, né? Aí passa. Aí depois acontece alguma coisa, ele estoura, ela, olha, você estourou de novo. Mas agora a culpa foi tua, foi você que me deixou nervoso, você sabe que eu não gosto disso, não é assim que funciona. Não, tá bom, então desculpa. Daí ela pede desculpa, não foi minha intenção, ok. Aí pronto, já foi. Aí vai de novo, então fica um ciclo. Ele vai acontecendo com frequência. Não é uma vez, não é duas vezes que torna um relacionamento abusivo. É com frequência, com intensidade, né? E aí a pessoa ela começa a perder amigos, começa a perder o trabalho, começa a ficar em dúvida. Será que eu posso fazer isso? Não posso? Ela usa muito a outra pessoa como referência de mundo, né? Então, se fulano gosta, eu posso fazer. Se fulano não gosta, eu não posso fazer. Né? Então, ela começa a ficar perdida sem aquela outra pessoa. E por isso também, às vezes, continua no relacionamento abusivo. Porque ela pensa, se sair, perdi tudo. Cria uma dependência emocional ali, né? Exato. Relacionamento tóxico e relacionamento abusivo é a mesma coisa? De certa forma, sim. Né? Porque o abusivo, ele tem isso do crescer. E para isso precisa ser tóxico, né? Eles andam bem pertinhos, né? Todo mundo, né? Todas nós aqui, todo mundo tá escutando, tem comportamentos tóxicos, né? Então, isso não torna também você uma pessoa tóxica ou um relacionamento tóxico, né? Mas é um passinho para que isso, com frequência, vá acontecendo. Tem uma coisa dentro da psico que a gente fala que é nenhum comportamento, ele continua acontecendo se não tem um ganho, né? Então, se ele não tá ganhando de alguma maneira ali. Então, às vezes, isso é bem complicado de falar, porque a gente pensa, meu Deus, mas uma pessoa que tá apanhando, por exemplo, como que ela tá ganhando? Ela não tá ganhando nesse momento, ela tá na fase ruim do relacionamento. Mas depois ela ganha, depois se mantém, né? E com comportamentos tóxicos, atitudes tóxicas, é a mesma forma, né? Às vezes a própria atitude, a própria motivação já para a pessoa ou para outra já reforça. E aí que entra, né, uma grande chance de entrar no relacionamento abusivo. Então é praticamente a mesma coisa. E quando termina esse relacionamento, às vezes, mesmo terminando, mesmo a pessoa tendo consciência no final de que era um relacionamento que fazia mal para ela, às vezes ela sofre, ela fica triste.
Por que acontece isso? Por que as pessoas, elas tendem a insistir tanto naquilo que faz mal pra elas? Justamente por causa da fase boa, né? A pessoa, ela tem algo muito importante. Vamos pensar assim, você tá lá no relacionamento, e aí pra você é muito importante o carinho, o afeto, o toque, isso é muito importante, né? E aí, essa outra pessoa, ela chega ali e ela faz tudo isso, ela te dá tudo isso, ela supre tudo isso pra você. Mas ela tem uma parte muito negativa, né? Todo mundo tem uma outra parte que não ajusta, mas nesse caso é muito negativo, né? Então, acaba influenciando diretamente. E aí, essa parte, a pessoa que tá ali, ela sabe que tá ruim, ela sabe que não tá legal, ela sabe que precisa sair, só que aí passa. Mas quando ela lembra dos bons momentos, né? Ela esquece de tudo quanto ela sofreu, como foi ruim. Né? Ainda mais se ela já teve outras relações e ela não tinha aquilo que era importante pra ela. Então, ela pensa assim, ele faz isso, mas ele também faz aquilo, né? Uma certa validação até, né? Exato, né? Ela se sente, tá ruim, mas eu tenho uma coisa importante pra mim. Dos outros, eu não tinha. Então, ela vai criando, lembra que eu falei no início das regras, né? Ela vai criando regras assim. Então, pra eu ter tudo isso que eu quero, eu preciso aguentar isso. Só que não é verdade. Tanto no Instagram quanto nas consultas, assim, falando no geral. Qual que são, assim, entrando nos tópicos, os maiores problemas que as pessoas vêm te falar sobre relacionamento? Comunicação, primeiro de tudo, assim. A gente não é muito ensinado a conversar de maneira assertiva. E aí isso reflete. A gente não consegue identificar na gente as emoções e a gente não consegue falar para os outros. Aí quando precisa de uma relação, precisa falar de como a gente se sente para os outros, não dá. Então, o primeiro, disparado, comunicação, né? O segundo, eu acho que é estabelecer um equilíbrio das coisas, né? Então, e aí também entra a parte dos relacionamentos que às vezes ficam disfuncionais, né? Uma pessoa abre mais mão do que outra, né? Aí fica desproporcional, né? Uma pessoa quer mandar e outra tem que obedecer, né? Que não é uma relação de superioridade, tem que ser igual, né? Então, muitas pessoas não conseguem fazer isso de estabelecer um equilíbrio. Por exemplo, né? Hoje a gente vai assistir o teu filme, amanhã a gente vai assistir o meu, né? Não consegue fazer isso, não consegue entender que tem momentos também, né? Então, tudo bem, uma fase você vai se dedicar mais ao seu relacionamento, outra você vai dedicar mais ao seu trabalho, né? Não tem como a gente se dedicar exatamente igual para todas as coisas. E acho que, por fim, é de saber com quem você quer estar, né? Então, já vi muita gente falando assim, eu gosto, mas será que é a pessoa certa? Né? Será que é a pessoa que eu quero casar? Será que é a pessoa que, eu já tenho um filho, será que eu tenho que continuar nesse relacionamento, né? Então, às vezes, as pessoas, elas ficam um pouco perdidas, elas não sabem exatamente por que elas estão ali, né? Então, aí, tanto na terapia, né, a gente faz justamente esse movimento, ok, como que começou, onde que você se percebeu apaixonada, como que você se percebeu nessa relação, enfim, e se precisar, termina, né? Termina, segue em frente, porque se não faz sentido, não vai forçar, né? Então, é delicado quando a gente fala de relacionamentos, assim, porque a gente mexe com uma parte muito importante, né? E para muitas pessoas, é uma das partes mais importantes que tem na vida, assim, né? Tem muita gente que tem sonho de casar, né? Eu tenho sonho de casar. Acaba colocando como meta, inclusive, né? Daí a própria pessoa se frustra, né? Porque ela entra no relacionamento, não dá certo e ela já fica desmotivada, né? E ela pensa, como é que eu vou atingir aquela meta? Sim. Né? Você falou algo muito interessante do ciclo, né? E os padrões. Uma pessoa, por exemplo, ela tá num relacionamento agora e ela termina. Você acha que essa pessoa, ela continua buscando alguém com aqueles mesmos traços tóxicos que tinha no relacionamento anterior? E por que isso acontece? Na maioria das vezes, sim. Na maioria das vezes, sim. Por quê? À medida que a gente vai tendo vivências, né, a gente vai absorvendo as coisas e vai criando definições, conceitos, né? Então, se eu perguntar pra você o que é amor, você vai ter uma definição, Ana vai ter outra, eu vou ter outra, né? Por quê? Porque tá baseado no que foi ensinado a vocês, pelos pais de vocês, pela família de vocês e pelo que vocês foram vivendo, né? Então, muitas vezes, né, pra você entrar num relacionamento abusivo, um conjunto de coisas precisa
estar ali combinando, digamos assim, né? Tudo tem que estar conspirando para que você entre naquela relação. Porque se você tem, por exemplo, bem estabelecido o que é uma relação saudável, né? O relacionamento saudável é assim. E aí vem uma coisa diferente, você diz, não, beijo, tchau, eu não quero ficar aqui, né? Você sai, vai para outro. Mas tem muita gente que não, né? Então, o próprio relacionamento abusivo pode fazer a pessoa procurar um outro. Porque ela meio que entende que é isso. É assim que funciona, né? Então, já conheci muitas pessoas, imagino que vocês também, de pessoas que dizem assim, mas homem é assim mesmo. Mas homem trai. Homem é todo safado. Muito. Muito, eu escuto muito isso. Todas as mulheres já falaram isso uma vez na vida, né? E não é verdade, né? Não tem como a gente dizer que todos os homens vão trair, né? É uma definição que a própria pessoa tem. Então, ela pode, às vezes, estar ali numa relação, aceitar a traição, porque ela pensa, é assim que funciona, é assim que tem que ser, entendeu? E se terminar, ela vai procurar outro, e se o outro trair, tá tudo bem, porque é o que ela entende que tá certo. E, às vezes, a pessoa acha que é aquilo que ela merece, né? Também. Justamente, como você falou, essa falta de autoestima, né? E até mesmo a dependência emocional. Exato. De não reconhecer. Eu vejo muito vídeo, eu vou tirar essa dúvida com você agora. No TikTok tem muito vídeo, assim, das pessoas... Eu gosto muito de ver vídeo de gente desabafando, sabe? Que tal coisa, tal coisa. Você acredita que o relacionamento tem fases? Como assim fases? Tipo, eu não sei se você já viu isso. Sim. Tipo, a fase do 1 ano. Fez 1 ano de namoro, só briga. A fase dos 2 meses. Ou, por exemplo, depois que passa a paixão, aí vira amor. Nossa, eu vejo muito isso, porque, ai meu Deus, que é isso? Cientificamente falando, começa a paixão, depois vira amor mesmo, né? Então, o amor, ele é uma definição que até hoje, na verdade, não foi bem especificada. A gente tem muitas coisas. A gente sabe que é ansioso, a gente sabe que é depressão, a gente sabe muitas coisas. Agora, o amor é a incógnita. A gente vai descobrir na prática, né? Muitas vezes não é bom. Na marra. Aí que tá. É muito subjetivo, né? A gente não consegue mensurar, a gente não consegue criar padrões exatos, né? Então, é muito difícil, mas... Cientificamente falando, começa a paixão, depois vem amor, né? Quanto tempo o amor dura? Não tem um tempo exato, né? Tem muita gente que faz uma associação do amor com plantinhas, né? Você tem que regar. E realmente, você tem que nutrir o amor, porque é um sentimento, né? E é um sentimento positivo. Então, é importante que seja nutrido, seja alimentado. Alimentado de que maneira? Com aquilo que faz sentido, né? Aquilo que faz bem, né? Agora, sobre as fases, não acho que tenha exatamente fases. Bateu 1 ano, funciona de tal maneira, né? Mas acaba que existem meio que padrões, né? Então, à medida que você vai evoluindo no relacionamento, você vai conhecendo mais a pessoa, você vai conhecendo, por exemplo, mais a família, você vai conhecendo a pessoa em outros contextos, né? Você vai vivendo situações com aquela pessoa. E é isso que favorecem discussões, favorecem separações, né? Então, todo relacionamento que chega nos 5 anos, depois, se passar, deu boa, vai virar casamento, senão é separação. Não tem como afirmar que é uma verdade universal. Justamente porque, às vezes, a pessoa ela pode ter, por exemplo, ficado 5 anos distante, né? A gente só fica aqui conversando por WhatsApp, FaceTime, enfim, e deu certo. E pode dar durante 5 anos. Aí chega pra morar junto, não sustenta, né? Porque quando conhece a pessoa mais profundamente. Então, é algo que é muito difícil de falar, assim, né? Acontece? Acontece. Porque bate no relógio ali? Não. Mas porque a pessoa tá convivendo, entende? E sobre linguagem de amor. Eu não sei se você fala isso nas suas consultas, mas indo pras redes sociais ali, eu não sei se você vê também, Dani, porque tem muita gente que fala assim, igual, as meninas reclamam, igual, meu namorado não me dá atenção, ele não faz tal coisa. Mas aí uma vez eu vi uma menina falando meio assim, é porque a linguagem de amor dele é diferente da sua. Isso, tipo, faz sentido, assim? Realmente verdade? Faz. Eu posso fazer uma coisa pra você e você pode achar que é uma coisa normal, né? Por exemplo, eu posso pegar teu cabelo e ficar fazendo carinho no teu cabelo, né? Particularmente eu, Gabi, detesto que me toquem. Eu não gosto. Sério? Eu também não gosto. A única pessoa que eu deixo me tocar, ou seja, me abraçar, fazer carinho, qualquer coisa, é o meu namorado. Qualquer outra pessoa, e qualquer outra pessoa mesmo, gente, até minha mãe, tocou em mim e falou, sai pra lá, né? Pra quê fazer isso, né? Mas eu me sinto bem recebendo isso dele.
Mas não é a forma que eu sinto que eu tô sendo amada por ele. Olha que curioso. Quando ele para aqui, ele olha no meu olho, ele deixa o celular do lado, e ele olha pra mim e fala, como que foi teu dia? Né? E eu começo a contar dele, que legal, não sei o quê. Eu falo, que lindo, gente, ele me ama demais, entendeu? É como eu me sinto amada, porque é uma coisa muito importante pra mim, né? Agora, eu demonstro de outra maneira. Eu demonstro perguntando, né? Então, eu quero conversar, eu quero ter um tempo de qualidade ali, né? Eu quero isso, né? Eu quero proporcionar, vamos sair jantar, vamos fazer uma coisa, porque eu quero demonstrar pra você que eu te amo demais, entendeu? Então, a gente consegue perceber isso na prática, acontece, né? O que é importante de entender também sobre linguagem do amor? Que não é uma verdade absoluta. Então, eu só recebo amor dessa maneira. Aí entra a parte da gente aprender a se relacionar com as pessoas. É importante que a gente entenda que o outro sempre vai ser diferente. Ele sempre vai ter o jeito dele. Ele pode ajustar, ele pode melhorar, ele pode se adaptar a você? Pode, é saudável que isso aconteça. Mas isso não significa que o outro tenha que sempre fazer aquilo. Então, eu só me sinto amada se tem toque. Se não tem toque, eu não sou amada. E meu namorado sabe disso, ele não faz, ele não me ama. Não, flexibiliza aí. Porque ele pode estar demonstrando do jeito dele. Então, da mesma maneira que a gente tem responsabilidade de falar o que é importante pra gente, a gente precisa parar e pensar sobre o outro. Né? Será que o outro tá fazendo? Qual que é o olhar do outro? Que é a famosa empatia, né? De você parar e olhar e falar, pera lá, né? Pra mim é muito importante isso, mas o outro tá fazendo disso, entendi? Então, eu preciso também olhar um pouco pelo viés do outro, pelo olhar do outro. Isso é saber se relacionar, é saber se adaptar. Não dá pra ser só de um jeito, senão a gente só vai se relacionar com quem é exatamente igual. E não existe, né? E pegando um pouco, né, que a Ana falou TikTok, daí você também falou das fases, né, do amor. No TikTok tem muito esse termo agora do love bombing, que traduzindo para português é basicamente, né, bombardeio do amor, né? Onde a pessoa, ela chega no relacionamento, daí ela demonstra todo o amor do mundo. Aí porque você é a pessoa mais linda que eu já vi. Aí porque você é a pessoa que eu vou casar. Nossa, faz juras de amor. E depois esfria. Por que a pessoa faz isso? O que leva, né, a pessoa chegar e falar tudo isso e depois esfriar a relação? Pode ser vários motivos, né? O primeiro que pode acontecer é a pessoa ela ganhar fazendo isso. Ou seja, ela pode fazer isso de uma maneira intencional. Eu vou fazer isso, eu percebi que Dani adora ser bajulada. Adora estar no centro das atenções. Então, eu vou fazer de tudo e vou colocar no centro das atenções, porque é assim que ela vai olhar pra mim. Seria ter uma manipulação, de um certo modo. Pode ser, né? Pode ser consciente, né? E daí entraria mais numa manipulação mesmo. Então, eu vou fazer. Mas, às vezes, a pessoa, ela não percebe o que ela tá fazendo. Já se tornou um padrão pra ela, acontece de uma maneira automática. Mas ela usa isso, talvez, como uma conquista, talvez. Sim, porque ela entende, se eu fizer isso, dá certo. Se eu fizer isso, dá certo. Então, todos os relacionamentos que ela, por exemplo, conheci a Ana agora, daí faço isso com ela. Depois eu faço com outra, e com outra, e com outra, até... Só que aí ela vai num ponto que é muito importante, que é ter a relação, né? Então, ela precisa ganhar de alguma maneira pra continuar fazendo isso, né? Então, se ela faz, por exemplo, você faz com a Ana, deu certo, faz comigo, não deu certo, você vai ignorar, porque você não teve o que era importante pra você, e você vai procurar em outro que é importante. Então, não é que isso sempre vai dar certo. Vai dar certo com quem tem as mesmas necessidades. Sim. Nossa, mas então essa pessoa, ela tem baixa autoestima, né? Pode ser. Porque, por exemplo, se eu acho que só isso vai fazer com que eu conquiste a pessoa, daí já tem uma coisa meio estranha aí, né? Interessante. Sempre que a gente fala de comportamentos, a gente tenta classificar em funcional e disfuncional, né? Então, o funcional é aquilo que tá dando certo, que tá trazendo vantagens pra pessoa. Vantagens não de ganhos próprios, mas tá ajudando nas relações, tá fluindo bem, não tá tendo nenhum prejuízo por conta disso. E o disfuncional é que tem prejuízos, né? Então, o fato de você ficar bajulando uma outra pessoa ali de uma maneira mais intensa, né? Porque você entende que é assim, então é assim que funciona, é assim que tem que ser. Pra eu ser amado, eu preciso colocar toda a atenção ali na pessoa. Coloquei a atenção, pronto, agora eu sou amado. Agora eu não preciso mais, porque eu já tenho o que é importante pra mim, né? Então, é uma estratégia disfuncional, porque aí essa pessoa vai sair. Mas essa pessoa, ela mais ou menos vê o relacionamento como um jogo, talvez?
por exemplo, ó, conquistei, agora perdeu a graça, vou pra outro, ou não? Não necessariamente um jogo, porque pode às vezes acontecer de uma maneira muito automática, ela não ou se a dá pessoa, conta. ela pode realmente se envolver nesse relacionamento? Pode também, né? Com terapia, as pessoas mudam, né? Mas e daí, assim, tem essa pessoa que ela faz o love bombing e ela geralmente sinaliza, por exemplo, Ana, não quero mais. Mas, tirando isso, tem também o ghosting, que é quando a pessoa simplesmente, tô aqui me envolvendo com a Ana, não quero mais, só que daí, ao invés de eu simplesmente chegar pra ela e falar que eu não quero, eu simplesmente sumo de todas as redes sociais dela e desapareci. Por que a pessoa faz isso? A gente teria que falar diretamente com uma pessoa dessa pra conseguir entender exatamente. Mas talvez não seria o medo de agir com, né, ter a responsabilidade, por exemplo, de chegar na Ana e falar o que eu sinto? Sim, seria o comportamento funcional. Seria o que deveria acontecer, né? Mas ela pode sair, às vezes, desculpem ser repetitiva, mas é porque as coisas acabam realmente parecendo muito parecidas mesmo, né? Que o comportamento tá ganhando de alguma maneira, né? O que eu quero dizer com isso? Eu sumo, você vem atrás de mim. Gabi, onde você tá? O que você tá fazendo? Onde você tá? Nossa, você sumiu, você me deixou preocupada. Olha só. Consegui, né? Só que aí eu tô ganhando em outra coisa. E às vezes não, ok, isso aqui não, eu achei legal, mas não é tanto, vou pra esse aqui. Né? E, de novo, não é que isso necessariamente seja consciente e intencional. Então, eu vou conversar com a Ana, eu vou ficar 2 anos conversando com ela, me relacionando. Aí, um dia, simplesmente, dia 17 de dezembro, eu vou sair e acabou. Pobre Ana. Não vai acontecer, né? Mas pode ser de uma maneira intencional. Mas, na maioria das vezes, a pessoa não percebe que ela tá fazendo isso. Né? E às vezes ela nem considera que é um problema porque ela tá ganhando. Aí manda pra terapia uma pessoa que, na verdade, nem precisava, né? Né? Às vezes o menino tá se relacionando lá, precisa fazer terapia, e acaba, talvez, a pobre Ana, 2 anos lá com o menino, e daí manda ela pra terapia, né? Exato, Isso porque... acontece. Mas aí, possivelmente, vai ativar crenças, né? Eu sempre acho engraçado quando a gente fala de ativar crença, porque parece uma coisa mística, né? E não é, mas é despertar aquilo que tava meio que adormecido na gente, né? Então, no caso, por exemplo... Esse comportamento de uma pessoa assumir poderia despertar numa outra pessoa uma depressão, né? E não é que isso necessariamente deixou ela deprimida, mas porque aquele abandono despertou várias coisas nela que gerou uma depressão, né? Então, precisa ter um ambiente totalmente favorável para surgir um transtorno, né? E aí pode vir nessas situações. E aí a pessoa vai pra terapia mesmo. Nossa, mas em alguns casos parece que até intenso, né? Como seria a melhor maneira, assim? Porque, claro, cada um tem uma forma de superar. Mas por que tem pessoas que se afundam tanto depois que termina um relacionamento? Em alguns casos, eu não consigo dar respostas genéricas. Assim, é isso, tá, gente? Então, vocês vão ver que eu sempre dou possibilidades, porque realmente depende, né? Mas em alguns casos é porque a pessoa, ela joga tudo no outro, né? Então, eu só sou feliz se o outro tá aqui. Eu só vou ser amada se for por essa pessoa, né? Fulano era único e tinha aquele coisinha e agora não vou ter mais isso, acabou pra mim, né? Então, ela tem pensamentos muito disfuncionais. E aí, como consequência, quando essa pessoa sai, ela se vê sem chão, ela se vê sem tudo aquilo que era importante pra ela, né? Então, vai lá pro fundo mesmo. Ela se sente muito desesperançosa, ela se sente, caramba, cadê tudo aquilo que era bom, né? E aí, de novo, vem com os pensamentos que, às vezes, eles são muito prejudiciais para as pessoas, né? Acaba mexendo numa parte muito sensível, né? Existem pessoas que têm ali um autoconceito muito saudável e pensam, não deu certo com tudo bem, eu posso viver com outra pessoa e ok, né? Mas não é todo mundo que tem isso, porque para ter um autoconceito bem estabelecido, sem terapia, sem nada, nossa, precisa ter todos os ambientes super favoráveis, família super estruturada, precisa ter um trabalho com pessoas saudáveis, formação, então tudo precisa estar conspirando para fazer isso, ou seja, é mais difícil, né? Normalmente a gente não vê isso. E
Oh, desculpa, te Pode cortei? falar? Não, fala. Eu ia falar só entende. Só entende. Então, e sobre dependência emocional? Sabe uma coisa que eu vejo muito? E eu falando assim pelas minhas amigas, pelas pessoas que eu conheço. E no TikTok também. Meninas que falam que começaram a namorar. Elas falam um nome, mas eu não me lembro o nome agora. Que começam a namorar e o namorado continua tendo a vida dele. Continua jogando bola, continua não sei o quê, continua não sei o quê. E a menina, ela se exclui, ela para de ter amiga, ela para de fazer as coisas dela. Como que lida com isso? Qual conselho você dá pra dependência? Isso aí daí é dependência emocional, não é? Ou não? Sim. A pessoa, ela não conseguir ter uma vida social sem o outro é uma dependência. Né? E a dependência emocional, só um parênteses, a gente conhece muito no relacionamento amoroso, mas ela pode acontecer com família também. Ou amizade. Ou amizade, né? Isso que eu ia falar. Uhum, né? Então, toda relação tá sujeita a tudo isso que a gente já falou, né? Mas, assim, como que lida com isso? Primeiro, entendendo que para você ter um relacionamento amoroso, você não deve anular o resto da tua vida. A nossa vida, ela é composta por vários pilares, né? Trabalho, social, espiritualidade, né? A própria definição de saúde, entende-se, né, que é biopsico-sócio-espiritual. Então, é biológico, sociológico, psicológico, social e espiritual. Até a espiritualidade entra aí. Nossa. Então, a gente tá falando de áreas gerais, mas assim, a gente tá falando de relacionamento, a gente tá falando de trabalho, a gente tá falando de estudo, a gente tá falando de atividade física, né? Tem muita coisa acontecendo ali. Então, não dá pra anular uma parte, não dá pra fingir que as outras coisas não existem, né? Pra hipercompensar em outra. Então, se eu não estudar, por exemplo, não for às festas e tal, então eu consigo ter mais tempo com o meu namoro, ótimo. Naquele momento. Porque depois, quando o teu namoro sair, quando você precisar, cadê essas pessoas? Elas não estão ali. Então, como lidar com isso? Primeiro, entendendo que não dá para anular outras áreas da tua vida. Tem que continuar vivendo a vida. Na verdade, o que a gente diz é que no relacionamento existem 3, né? Então, é a minha vida, a sua vida e a nossa vida. Né? A gente tem que construir juntos uma nova vida. Então, por exemplo, de segunda a sexta, eu vou trabalhar, eu vou estudar e vou fazer isso. Sábado, eu vou no salão. De tarde a gente vai sair, de noite a gente vai com a minha família. Pronto, a gente criou uma parte que é nossa, mas a gente continuou tendo aquilo que é importante para cada um. Se anula, faz mal até para a própria pessoa, né? Que ela pensa assim, nossa, eu não tô dando atenção para minha família, para minha mãe. Faz 2 semanas que eu não falo com a minha mãe. E eu tô aqui, meu relacionamento tá em crise. Então eu preciso melhorar isso aqui, porque eu preciso fazer valer a pena. Preciso fazer dar certo, né? Só que aí ela acha que a responsabilidade é só dela, e não é. Né? Depende do outro, porque é uma relação de 2 pessoas, os dois têm que estar ali, né? Então, isso de fugir, assim, e ignorar, é a receita perfeita para cair numa dependência emocional, porque não tem outros pilares, você vai jogar tudo num só, e não vai aguentar. Então, autoconhecimento é a base para, se você, por exemplo, entrar no relacionamento, você vai ter ali, você é teu próprio suporte, né? Exato. Porque você tem que se conhecer antes de entrar no relacionamento. E eu vejo que tem muitas pessoas que passam por isso mesmo. Às vezes elas não se conhecem, elas não sabem do que elas gostam, do que elas são. Porque tem pessoas que acabam se moldando quando tá com uma pessoa. Por exemplo, ele tem tal personalidade, eu vou mudar minha personalidade pra ele. Daí eu tô com outra, eu vou mudar minha personalidade pra aquele e tal. E a pessoa não tem identidade própria. Então isso realmente prejudica bastante, né? Exato. E aí ela vai ter que viver a base de relacionamento, porque ela vai achar que ela só existe pelo outro. Né? Exato, né? E não dá certo, não sustenta nenhuma relação. Tanto que eu namoro há 6 anos e pouquinho, quase 7 anos, assim. A gente começou a namorar novo também, né? E a gente tá junto já há bastante tempo. A gente se conhece há muito tempo, mas, coincidentemente, a relação, a gente teve um término no meio desses 6 anos, assim, por conta do meu estresse. Tava muito estressada, muito... Final de faculdade, trabalho, estágio, era uma loucura, gente. E justamente, da mesma maneira que numa dependência a gente acaba jogando toda a felicidade no outro, no meu caso, eu tava jogando toda a minha frustração no meu relacionamento. Porque isso é uma coisa curiosa de relacionamento. A gente acha, não sei por cargas d'água, que o relacionamento tem que aguentar tudo. E não tem, né? Meu namorado, ele vai escutar, sim, tudo que eu tenho. Não
Não vai. Faça um filtro aí, que às vezes tem coisa que só você precisa lidar. Eu resolva sozinho, né? E nesse término, foi muito importante pra gente, assim, queremos estar juntos, erramos, deveríamos ter feito coisas diferentes e eu quero estar com ele, né? Acho que isso foi uma grande virada, assim, eu quero estar com ele, não quero viver por ele, quero estar com ele. E estar não é uma coisa que a gente vai estar sempre junto, né? Eu tô aqui, ele nem tá aqui, né? E eu tenho que continuar feliz aqui também, eu tenho que conseguir viver minha vida também, né? Então, a pessoa, quando ela sabe o que ela quer e ela acha uma pessoa que agrega, é bem clichê isso, né? Mas é justamente, você estar ali e você pensar, nossa, tá agregando, né? Nossa, eu vivo bem sozinho, mas quando eu tô com essa pessoa... Que coisa boa, né? Então, quando a gente terminou, eu pensei muito assim, eu posso viver sem ele? Posso. Eu sei que eu posso viver sem ele. Eu sei que eu consigo tranquilamente. Mas eu não quero, né? A vida, ela é mais legal quando eu tô com ele. Eu gosto de estar com ele. É prazeroso estar com ele. Posso fazer diferente para isso? Posso. Né? E ele pensou da mesma maneira e a gente voltou e a nossa relação melhorou muito com isso, assim, de entender que a gente não precisa um do outro. E é uma escolha diária. Isso até ajuda na insegurança, né? Que às vezes pensa, tá comigo porque tá acomodado, não sei o quê. Não, a gente entende que a gente tá ali todos os dias porque a gente quer, né? A gente quer, a gente escolha, né? Sim. Exatamente. E isso torna as relações mais leves. Sim, né? E você teve algo bem interessante que você falou sobre relacionamento com os pais. Tem um termo muito famoso agora que saiu no TikTok que é em inglês, mas eu vou falar já em português, que é problema com o papai e problema com a mamãe. Dizem que as pessoas que têm um problema com o pai ou com a mãe, elas acabam também se envolvendo em relacionamentos tóxicos e abusivos. E que às vezes elas buscam talvez uma imagem materna ou paterna. Como que a relação que nós temos com os nossos pais influencia nos nossos relacionamentos pessoais? Muitas vezes as nossas relações com os nossos pais, elas norteiam a nossa visão sobre o mundo, sobre as coisas. Porque os nossos pais responsáveis são as pessoas que mais estão ali dizendo as coisas pra gente, né? Então, estão orientando a gente sobre aquilo. Então, se a gente tem uma família desestruturada, uma família disfuncional, uma relação disfuncional, vai replicar na gente, porque a gente vai entender o que aquilo é normal, né, que é dessa maneira e vai continuar reproduzindo padrões disfuncionais, ou vai entender que tem que ser totalmente oposto, né? Só que aí anula as partes funcionais também daquela família, né? Então, assim, pode ser através da concepção que a pessoa ela tem da vida, dos outros, das coisas, né? Pode ser por conhecido, então o que eu conheço é isso, né? Então eu vou ficar por ali, né? E pode ser a falta, né? A falta, ela move muito. Então, eu entendi aquilo que eu falei do oposto, né? Meu pai, ele gritava muito comigo. Eu não gosto disso, eu me sinto muito desvalidada quando isso acontece. Então, eu tenho que ir com alguém que só fala baixo, né? Eu vou pro outro oposto e vou ficando tranquila quando tá isso. Teve alguma reação? Já lembra daquilo, já foge, já, entendeu? Então, os nossos pais têm um papel fundamental na nossa visão, no nosso desenvolvimento, né? Por isso que muita gente hoje em dia não quer ter filhos, né? Porque pensa, é muita responsabilidade. E realmente é. Os nossos pais nem sempre vão acertar, né? Mas também, acho que aí, é claro, de uma forma geral, assim, falando, a gente também tem que entender que os nossos pais também estão aprendendo, né? E às vezes eles não sabem fazer as coisas porque não foi ensinado a eles também, né? Então, eles estão reproduzindo aquilo que eles conhecem que também dá certo. E aí a gente vai continuando nisso, continuando, e quando a gente vê, a gente já tá numa situação totalmente disfuncional, nada saudável, né? Porque é o padrão, né? Gabi, a gente vai agradecer a sua presença. A gente tem que te chamar aqui mais vezes pra gente... Eu adorei o nosso papo. Sério, eu adorei. Por mim, eu ficava aqui a noite toda, mas eu tenho aula também. E pra finalizar só, você sempre indica vários livros ou séries. Livros não, né? Mas às vezes séries ou filmes nas suas redes sociais. Com base na conversa que a gente teve hoje, qual filme ou série você indicaria pra alguém que tá passando por um processo de autoconhecimento? Adorei. Tem uma série que é bem boa, bem conhecida, que se chama This Is Us. Vocês já ouviram falar? Não.
Eu já ouvi, mas não... É uma série que fala... Ela é mais voltada pro drama. E tem outra que também é bacana, que é Modern Family. Que é mais voltado pra comédia. Ah, eu amo Modern Family. É muito boa, né? Eu amo. É muito boa. Dá pra pegar muito, assim, de justamente como ambas as séries falam de famílias e falam das vidas dessas pessoas nas famílias, é muito fácil, pra mim, pelo menos como psicóloga, é muito bom. Para vocês talvez seja um exercício, né? De conseguir identificar, aconteceu isso lá atrás e agora a pessoa tá fazendo exatamente a mesma coisa por causa disso, né? Então, gera aquilo de, pera lá, então esse meu comportamento veio da onde, né? Onde que eu aprendi a fazer isso? Então, acho que ajuda aí, é uma dica. Perfeito, arrasou. Muito obrigada, Gabi. Desculpa por ter errado seu sobrenome no começo. Não tem problema, é difícil Perdão. mesmo. Mas muito obrigada mesmo por você vir até aqui. Foi muito boa a conversa. Espero que as pessoas que tenham escutado tenham pelo menos uma noção, né? E buscar autoconhecimento. Eu tenho certeza que você ajudou muita gente com seus conselhos. E vamos te chamar aqui mais vezes. A gente tem que ficar aqui, ó, horas batendo papo. Estou sempre aqui, Tá gente. bom. Foi muito legal, adorei. Tchau, gente. Obrigada. Até o próximo episódio. Tchau, gente.